Deus! Aleluia! Que coisa mais maravilhosa poder estar novamente na casa do Pai, reunido em comunidade, adorando, exaltando, glorificando e entronizando o nome santo dele. Amém? Aleluias! Nesse momento eu quero convidar você, juntamente comigo, a nós rendermos nosso coração diante dele. Fazendo uma oração, preparando desde já a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para que, ao ministrar essa palavra ela encontre espaço para adentrar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paizinho querido, Paizinho amado, nós queremos te agradecer, te bendizer, te glorificar. Nós queremos, Senhor, declarar com os nossos lábios que nós somos gratos, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de hoje estarmos vivos e podermos estar, Senhor, reunidos como corpo de Cristo, como, ó Deus, como a tua igreja, Senhor, ó Deus, em comunidade, junto dos nossos irmãos, Pai, assim como também aqueles que estão online, Senhor, eu sei que tu estás fazendo a tua obra nesta casa, onde que nesse momento abriu, Senhor, a oportunidade para que essa palavra entrasse, para que esse culto se fizesse presente dentro desse lar, Senhor. Assim como também cada um que aqui está, Senhor, representando a sua casa, a sua família, Senhor. Eu sei que grandes coisas serão feitas neste momento, nesse espaço que nós estamos tendo aqui, Senhor, onde a tua palavra vai ser ministrada, Senhor. Eu sei que no campo espiritual, Senhor, coisas vão ser desatadas, coisas vão ser abertas, Senhor. Eu sei que no campo espiritual, Senhor, coisas vão estar acontecendo sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Por isso nós te louvamos, Senhor. E colocamos diante da tua presença, Senhor, nesse momento, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, Senhor, nosso intelecto, Senhor. Que nada, Senhor, nada e ninguém venha tirar a nossa atenção daquilo que nós queremos e estamos fazendo neste lugar, Senhor, é ouvir a tua palavra. Para que essa palavra venha transformar as nossas vidas. Para que essa palavra venha nos edificar, nos fortalecer em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Como é maravilhoso poder, mais uma vez, ministrar a palavra do Senhor. E o tema da mensagem dessa noite é algo que eu gostaria muito que você escutasse com muito carinho. O tema da mensagem é: o nosso trabalho é crer e descansar. O nosso trabalho é crer e descansar. Quem sabe nós temos essa ideia, essa visão de trabalho. Quantos aqui acordam bem cedo e vão trabalhar, né? Ou precisam trabalhar? Eu creio que cada um precisa trabalhar. Amém? E eu quero dizer para você, nem reclame, agradeça. Louve a Deus. Dê um glória a Deus bem bonito aí. Porque se você está indo trabalhar, você está tendo saúde. O Senhor te deu a oportunidade de trabalho. E você está fazendo aquilo ali. E com certeza, nada é em vão, querido. Tudo tem um propósito. Até mesmo o teu trabalho. Sobre a tua vida. E a gente tem essa ideia. A gente precisa acordar cedo. Para ir trabalhar, para ganhar recompensa lá no final do mês, no começo do mês, que é o nosso salário. Não é assim? Todo mundo faz alguma coisa, seja um trabalho autônomo, seja um trabalho enfichado, seja qual for o trabalho que a pessoa desempenhe, ela faz por uma remuneração. É verdade? É verdade. E no campo espiritual, vamos falar. Em questão da palavra, em questão de Deus, em questão de Jesus, em questão de tudo isso que nós estamos buscando. Porque eu não sei você, mas eu busco isso todos os dias. Eu não quero só crescer profissionalmente, eu quero crescer espiritualmente também. Eu não quero crescer somente em conhecimento de livros, de história, de geografia, ou de disciplinas, não. Eu quero crescer na palavra do meu Deus.
Eu quero crescer, isso está no meu coração, é um desejo do meu coração. Sabe? E o que Deus, Ele quer te recompensar. Quantos aqui creem que Deus quer te recompensar? Eu creio. Ele já tem tudo preparado. E o que eu faço para receber isso? Tudo que Ele já tem preparado. É isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Como eu faço para essa virada de chave? Como é que eu faço para que realmente as portas que eu vejo estarem fechadas estejam abertas? Sabe como é que eu faço? O meu único trabalho, o teu único trabalho é crer e descansar em Cristo. Amém? Queridos, eu quero fazer um comparativo aqui para você conseguir entender o que a pastora quer falar hoje. Alguma vez você teve uma experiência com GPS? Alguém já teve experiência com GPS aqui? Gente, eu nem vou falar da minha experiência porque foi uma lástima. Amém? Foi uma tragédia. Eu tinha que ir num lugar lá em Camboriú, Balneário Camboriú. Numa reunião, num edifício tal lá. Gente, sem comentários. Eu entrei e eu fiz roda, e eu fiz volta. E aquela mulherzinha, ela não parava de falar, volte para esse lugar, e eu não podia voltar. Porque aquela via não me permitia voltar, era proibido voltar. E a mulher dizia, volta. E eu dizia, meu pai do céu, eu não posso voltar. E eu comecei a fazer volta. Dentro de Balneário Camboriú. Pense. Dia de movimento. Aí eu entrei numa ruazinha. O pastor vai lembrar disso. Ele estava lá em Itapema. Eu entrei numa ruazinha, eu encostei o carro e eu chorei. Chorei, literalmente. Eu disse, eu não consigo sair e nem entrar e nem chegar onde que eu quero, porque a mulher ela me manda para um lugar e eu não consigo ir para aquele lugar, e a mulher me manda de voltar e eu não consigo voltar. O Gilberto disse, calma, respira. E tu vai achar um jeito de sair daí e volta para cá. Foi o que eu fiz. Por que eu estou falando isso? Gente, toda vez que você aciona um GPS, você tem uma atitude. Amém? Você tem que confiar naquilo que o GPS está te dando. E você vai até um certo ponto, quando muitas vezes acontece o que aconteceu comigo. Amém? Só que mesmo você acionando o GPS, já passou na tua cabeça a pergunta, será que eu estou indo para o caminho certo? Alguém já fez essa pergunta? Acionando o próprio GPS, você vai lá e vai indo, volta para não sei o quê, e volta para não sei aonde, e dá a volta não sei o quê. Entra na segunda saída, e eu já me embabaco toda, né? Você já se perguntou isso? Será que eu estou no caminho certo? Você confiou ou confiou desconfiando? Essa é a pergunta. Você já teve uma situação onde você precisou confiar, mas mesmo você confiando, você estava desconfiando? E por que eu estou fazendo essa pergunta hoje? Porque muitos hoje estão vivendo assim, confiando, desconfiando, por não saberem ao certo o que estão fazendo e no que estão crendo. Muitos estão se fazendo essa pergunta. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que é certo? A religião, muitas vezes, ela mostra fórmulas prontas. Como devemos fazer para alcançar tal coisa? Como nós devemos fazer para
receber as bênçãos de Deus. Alguém já... Gente, isso é um fato que eu também já vivi. O meu GPS espiritual, ele estava desatualizado. E me fazia andar numa rota que não era a rota certa. Amém? Então, um GPS desatualizado não te levará ao caminho certo, exato. Ele não vai te levar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos hoje querem saber como chegar no céu. Como é que eu alcanço? Como é que eu chego no céu? Será que eu sou salvo? Como eu vou fazer para alcançar o favor, a benevolência de Deus? Como é que eu faço para receber as bênçãos de Deus? O que eu preciso fazer para aquele milagre acontecer na minha vida? O que eu preciso fazer para mim ser curada? Quantas campanhas eu tenho que fazer? Quantas romarias eu tenho que executar? Quantas promessas eu tenho que pagar para que Deus, o Deus Todo-Poderoso, pare num instante e olhe para mim e veja a minha situação? Gente, isso está acontecendo. Sabe? Esse tipo de pessoa, eles não entenderam que existe um único caminho para que tudo isso aconteça em tempo real. Estão com o GPS desatualizado. E eu quero dizer para você, você sabe o que é o tempo real? Alguém sabe me dizer o que é um tempo real? Tempo real, a profundidade, a dimensão de que eu estou falando desse tempo real é nesse exato momento. O que você precisa, Deus pode fazer agora. Nesse exato momento. Nesse exato momento. Tempo real é o agora, o hoje, nesse exato segundo, minuto e hora e dia. Não é quando Deus quiser, como as pessoas imaginam, porque também é um pensamento errado, porque Deus quer. Deus quer. O desejo de Deus, para quem não sabe, Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você seja curado. Deus quer. Esse é o maior desejo de Deus. E Ele já fez tudo isso, já está tudo preparado. Só que eu e você, nós precisamos ter esse entendimento, essa virada de chave, para pegar aquilo que já é de direito nosso. Amém? Então, qual é o que nós precisamos fazer para que isso tudo aconteça? Isso que eu acabei de fazer, de falar para vocês. O teu único trabalho é confiar e descansar. Esse é o meu único trabalho. É o teu único trabalho. Confiar na obra consumada de Cristo. Confiar em Jesus Cristo. E descansar. Porque Ele é o descanso que eu e você nós precisamos. E aí, eu estava lendo uma passagem lá do Evangelho de João, que eu quero compartilhar com você hoje, que fala muito sobre isso. Sobre a questão de um GPS desatualizado, de uma rota que a gente acha que está caminhando, mas não está no caminho certo. E quando nós vamos ministrar essa palavra que está lá em João, capítulo 14, não foi nada mais, nada menos que o próprio Jesus que falou.
Então, no versículo 1, ele já começa declarando o seguinte: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. O teu único trabalho, o meu único trabalho é crer e descansar. E aí ele acaba declarando essa palavra: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E aqui, nessa palavra, Jesus ele já começa declarando, queridos, que aqui está a cura para todas as preocupações e todos os problemas da vida. Aqui está a cura. Aqui está a resposta que eu e você nós precisamos. Sabe por quê? Seja qual for o problema que você estiver passando. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço o teu problema, mas eu quero dizer para você com exatidão, sem medo de errar, Deus conhece todas as tuas dificuldades, todas as lutas que você passa, todos os problemas que você está enfrentando, todas as tristezas que você sente. E eu quero dizer para você, Ele está dizendo o seguinte: não perturbe o teu coração, não fique preocupado, não fique aflito com o teu coração. Creia em Deus, creia no meu Pai, mas também creia em mim, porque eu é que vou fazer a obra sobre a tua vida. E isso, queridos, nós precisamos ter dentro do nosso coração, porque um coração perturbado, aflito, preocupado, é a razão pela falta de paz, tranquilidade, agitação e falta de confiança de muitos. Sabe o que é um coração perturbado? Sabe o que é um coração agitado? Tu sabe o que é um coração aflito? É um coração que está ali. Ele não tem paz. A pessoa se torna, ela não tem uma tranquilidade. E automaticamente falta confiança. E o tema da mensagem é: o meu trabalho, o teu trabalho é o quê? Crer e descansar, é confiar e descansar. Então, se o meu coração está perturbado, se o meu coração está aflito, eu não consigo confiar. Então Jesus ele deixa esse segredo para nós: crer no Pai e crer em Cristo. Aqui está o segredo. Você quer ter uma vida abençoada? Uma vida aonde Jesus, a palavra de Cristo, a palavra da verdade, a palavra da nova aliança, a palavra da graça, vai te levar para o caminho exato de sucesso, de vitória, de cura, de bênção. Você precisa crer no Pai, mas você precisa crer em Cristo. Aqui está um grande segredo. E uma coisa puxa a outra, sabe por quê? Ali no Salmo 25, 14, olha só o que diz a palavra: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Aqui fala de uma coisa chamada revelação. Quando eu tenho uma revelação de quem é Cristo, quando eu tenho uma revelação de quem é o Pai, automaticamente, querido, automaticamente eu vou descansar. Aqui tem um segredo. Quantos aqui querem mais da revelação da graça? A revelação da graça, ela vai ser dada. O Senhor confia os seus segredos. Deus o Pai, Ele confia essa graça. Deus o Pai confia a revelação dessa graça para aqueles que confiam nele. Para aqueles que creem nele.
E ele leva a conhecer a sua aliança. Tem outras traduções que diz pacto. Na King James fala em pacto. E eu quero dizer para você, nós vivemos na dispensação da graça. Um novo pacto foi feito, uma nova aliança foi feita. Não vivemos mais a dispensação da lei. Nós vivemos num novo pacto, e é o pacto que Cristo fez conosco. É o pacto que Cristo fez com a humanidade, aqueles que creem nele. Isso aqui é maravilhoso. A revelação da graça será dada para quem crer na obra consumada de Cristo. Por isso nós precisamos mergulhar na palavra da verdade, querido. Se você quer ter o entendimento de como crer e como descansar, porque quem sabe a tua vida está tão agitada, você não consegue ter essa fórmula. Eu quero dizer para você, não é uma fórmula mágica. É uma fórmula que só é dada àqueles que entendem. Porque quando eu entendo essa obra consumada, esse consumado de Cristo, aquilo que Cristo fez, a obra completa de Cristo, eu vou crer e eu vou descansar. Eu vou aprender a descansar. Eu vou aprender a descansar. Então, através dele, teremos paz nas nossas almas, seja qual for a situação. Porque eu não vou dizer para você e não vou mentir. Não vou ser hipócrita. Se você aprender a crer e descansar, isso não quer dizer que você não vai passar luta. Você vai passar luta. Tá? Você vai passar luta. Só que a luta que você vai enfrentar, querido, a vitória é certa. A vitória é certa. Porque você já creu. E você agora descansa. E quando você descansa, Deus ele levanta e ele trabalha por você. É ele que faz a coisa acontecer. É ele que faz a coisa acontecer. Sabe, é que nem um filho. Eu acredito que o Laerte, ele não precisa dizer, pai, eu gosto daquela bobeirinha lá, daquele gostosinho lá. A Cris e o Guilherme, quando vão no mercado, tenho certeza que sabem a bobeirinha predileta do Laerte. E ele não precisa nem pedir. O pai e a mãe, porque tem um coração voltado para o filho, eles automaticamente passam e pegam aquela bobeirinha para levar para o filho. É ou não é? É. Pergunta se o Laerte está preocupado. O Laerte crê e o Laerte descansa, porque ele sabe que o pai e a mãe vão fazer. Da mesma forma é o nosso Deus. Quando nós cremos, quando nós descansamos nele, aí ele está fazendo, ele está operando, querido. Não queira fazer você o trabalho de Deus. Não queira. Tem gente que está querendo fazer o trabalho de Deus. Glória a Deus. Somente através da palavra da nova aliança dada por Cristo, teremos acesso à graça e tudo o que a graça já fez. Não tem outra fórmula, não tem outro jeito, não tem outra maneira, não tem outro caminho. Só através da palavra de Cristo, da palavra da verdade. E entenderemos o nosso lugar nele. E é isso que eu e você nós precisamos entender, o nosso lugar nele. Quando eu e você nós entendemos nosso lugar nele, é automático a gente descansa. E a gente crê. Porque sabe que ele já concluiu, ele já fez. Já nos deu o que é por direito nosso, ele já pagou. Ele já fez tudo isso. Ele só está querendo que eu e você nós venhamos crer e descansar nele. Confiar. Amém? 1 João 3,23 diz o seguinte: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Eu
eu quero ficar nessa primeira parte. Este é o seu mandamento. Tem gente que está batendo a tecla nos 10 mandamentos. Gente, nós não estamos contra os 10 mandamentos. Só que nós estamos numa nova aliança. Nós estamos num novo pacto. E se Jesus quisesse falar os 10 mandamentos, ele teria falado, mas ele falou o quê? Ele falou esse aqui. Pode colocar de volta novamente lá. E este é o seu mandamento. Que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo. E que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Este é o maior mandamento que existe. Nós precisamos crer em quem? No Pedro, na Maria, no João? Não. Nós precisamos crer no nome do seu Filho Jesus Cristo. Então, o que Jesus fala, é isso que nós precisamos crer. É isso que nós precisamos levar ao pé da letra. Vocês conseguem compreender isso? Por quê? Porque Ele é o teu GPS, querido. E nele não há variação. Ele não está desatualizado. Vamos falar em outras palavras. Ele vai te levar para o caminho exato que você tem que chegar. Você precisa de um casamento restaurado? É Ele que vai te levar para o caminho do casamento restaurado. Você precisa de uma cura? É Ele que vai te levar para essa cura, porque Ele já te deu essa cura. Nós precisamos compreender isso. Por isso a importância, e que a gente bate tanto nessa tecla em cima dessa plataforma, que é ouvir e ouvir a palavra de Cristo, pois dessa forma nossa fé estará firmada na verdade. A nossa fé estará firmada na verdade, onde não há variação. Não vai ter variação, querido. Ou é, ou não é. Não é se Deus quiser. Deus, Ele deu o Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. Só que a morte dele já bastaria para a gente ser salvo. Certo? Só que Jesus não morreu somente crucificado. Jesus houve todo um processo antes da crucificação. Por que ele foi açoitado? Por que ele foi dilacerado no seu corpo físico? Querido, para que todas as maldições, seja doença, seja todas as maldições, seja todas as coisas contrárias que vêm contra a nossa vida, Ele pagou, Ele venceu. Por quem? Por Ele? Não. Ele venceu por mim e por você. E tem gente que acha que Jesus só morreu. Não, Jesus, para fazer a obra consumada, completa, Ele teve que morrer e ressuscitar. Você sabia disso? Ele teve que morrer e ressuscitar. Porque se eu falar para você, Pedro morreu, morreu. Correu o sangue dele? Correu. Ele foi crucificado? Pedro foi, de cabeça para baixo, porque ele se achou indigno. Quantos foram crucificados? Quantos morreram? Só que no caso de Jesus foi algo diferente. Ele não tinha pecado. Ele morreu no meu lugar e no teu lugar. Ele nos redimiu da morte eterna. Ele nos redimiu, querido, do tormento eterno. Ele resgatou a nossa alma, e não só nossa alma, o nosso espírito, vamos falar assim, porque, querido, o nosso espírito era um espírito caído, uma natureza velha, natureza de Adão. Somente com a morte dele e com a ressurreição dele, hoje eu e você, quando nós aceitamos Jesus, nós podemos dizer, eu recebi uma nova natureza. Eu tenho a natureza do Pai dentro de mim. Porque o próprio Jesus diz que Ele é o pastor das ovelhas e o pastor dá a vida
pelas ovelhas. Ele mesmo declarou isso. Amém? Só que é isso que muitas vezes nós precisamos entender, que quanto mais eu ouço a palavra de Cristo, quanto mais eu ouvir da palavra de Cristo, é o que vai acontecer na minha vida, querido. Ouvindo a palavra da verdade, graça pura, nada de mistura. Nós estamos falando de uma graça pura. Acontecerá a mudança de mentalidade. A primeira coisa que acontece na minha vida e na tua. Porque tudo está aqui, na nossa mente. Outra coisa, nós não seremos conformados com a vida que estamos levando. Tem gente que eu escuto dizer isso e eu fico pé da vida. Perdão da palavra. Se Deus quiser, eu vou ser curado. Eu digo, mas misericórdia. É porque a pessoa ainda está conformada com a vida que ela está levando. Eu estou preparando o meu testemunho aí, gente. Vamos se preparando, porque vai ser o momento certo. Eu passei muita luta desde janeiro. E não foi uma luta ao meu redor, foi uma luta dentro da minha cabeça. Eu tive que vencer essa luta. Só que algo que eu vi que a graça faz na vida da gente, a gente não fica conformado. A notícia vem e a gente diz, não, eu não aceito. Eu não aceito isso aqui. Jesus não é isso aqui. Eu tenho a natureza de Cristo, eu tenho a natureza de Deus. Jesus está dentro de mim, o maior poder está dentro de mim, o Espírito Santo, eu não aceito isso, eu não me conformo com isso, eu não concordo com isso. E você começa a declarar palavra de vida. Você começa a declarar graça. E você vê o céu, o que está ao teu redor, a atmosfera e principalmente a tua mente sendo mudada. As coisas mudam. Eu quero dizer para você, tendo entendimento do que é nosso por direito, eu tomo posse. Eu possuo o que é meu por direito. Se é meu, é meu. Quando a pessoa está conformada, é porque a mentalidade dela mostra isso. Eu sei que esse copo aqui, esse copo de água é meu. Querido, ele é meu, ninguém tira daqui. E ai daquele que botar a mão. É meu. E eu estou falando só de um copo d'água. E eu quero dizer para você, querido, Jesus, Ele devolveu para você o que é teu de direito. Todos os benefícios da parte desse Deus maravilhoso foram devolvidas para a minha vida e para a tua vida. No momento que Cristo disse, está consumado. Agora depende de mim e de você tomar posse, possuir o que é nosso por direito. E como eu faço isso? Declarando. Declarando. Você que está enfermo, você que está doente, e você crê que Jesus já devolveu a você tudo que é teu de direito, comece a declarar, eu tenho a saúde de Cristo sobre a minha vida. Comece a declarar. Comece a declarar e você vai ver, dia a dia, a tua vida sendo transformada. Daqui a pouco a tua mente está tão transformada, a tua mentalidade está tão transformada, que você não aceita mais a enfermidade. Se Deus quiser, Ele me cura. Pois é.
A gente tem que viver a vida como Deus quer. Irmão, por favor, não vá nessa conversa, nessa balela. Você precisa conhecer quem é Deus e o que Ele realmente, qual é a vontade dEle para você. A vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Sempre. Pastor, e as coisas ruins que acontecem na minha vida? Até as coisas ruins que você não plantou, que você não semeou. Até as coisas que as pessoas estão fazendo contra a tua vida. Deus, Ele vai transformar o mal em bem sobre a tua vida. Até isso. Agora, é claro, tem coisa que a gente plantou, que a gente fez coisa que não devia, e vem as consequências. Aí tu vai dizer, e agora? Irmão, aprenda com os erros. Nós precisamos aprender. Continuando a colocar o pé na jaca toda a vida, a nossa vida não muda. Só que quando a gente entende essa graça maravilhosa, essa graça tremenda, a nossa mentalidade muda. Algo tremendo acontece quando ele continua falando, João, né? João 14:2 diz o seguinte, Jesus declarando, na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. Quando eu estava lendo o evangelho de João, é tão tremendo isso aqui, porque fala claramente, eu quero convidar você em casa, fazer essa tarefa de casa, a ler esse evangelho de João 14, capítulo 14, todinho. Amém? Leia em casa. Medite durante a semana. E eu vendo isso aqui, lendo isso aqui, eu digo, meu Deus, gente, a gente só precisa, o nosso trabalho realmente é só crer e descansar. Porque ele diz, na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. Escute. Há um lugar para todos, tá? Há um lugar para todos. Só depende da nossa entrega de crer na obra concluída, consumada de Cristo. No favor de Deus por nós, chamado graça. É só isso. Há lugar para todos. E aí eu quero que você medite bem no que eu vou falar agora, porque é algo que escandaliza. E a graça, se ela não escandaliza, irmão, tem algum problema. Porque a graça, ela tem que dar um nó na nossa cabeça. Amém? E o maior pecado, para quem está preocupado com os pecados e o pecado, o maior pecado é rejeitar a obra de Cristo. Esse é o maior pecado que existe. Todo aquele que rejeita a obra completa, não entende o plano do próprio Deus em resgatar todo aquele que acha que precisa fazer algo. Escute bem. Todo aquele que acha que precisa fazer algo além, não compreendeu o que está consumado. Sabe, tem um ditado que a gente não deve levar em conta. O brasileiro dá um jeitinho em tudo. Vírgula. Quem entendeu a graça sabe que ninguém dá jeitinho em nada. Tudo é por Ele. Amém? Por isso, irmão, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. É como se falasse para Deus, escuta. Em outras palavras, né? O que Deus fez não é suficiente. Eu preciso fazer algo para ajudar. É mais ou menos isso. E isso está assim, ó, de gente fazendo campanha disso, projeto daquilo, e coisinha daquilo, e ai meu pai. E aí, você que acha que é o diabo que enfia a gente no inferno, agora vem uma que é para dar um nó nas ideias mesmo. O diabo quer que você pense assim. Eu preciso dar uma ajudinha para Deus. Eu preciso fazer isso para Deus me dar aquilo.
Eu preciso, né, fazer alguma coisa para que eu seja salvo, para que eu seja abençoado. Eu quero dizer para você, o diabo quer que você pense assim, porque dessa forma você mesmo invalida a obra de Cristo. Duvidando do próprio Deus e estando condenado. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, ele não te condenou. Escute bem, Deus não te condena. Deus não te condena. Mas você mesmo se condenou. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Todo aquele que não crer já está condenado. É forte isso aqui. Eu vou repetir de novo. Porque quem sabe é uma coisa que as pessoas dizem, calma ali, isso aí é um escândalo, isso aí não existe, isso não está na palavra. Eu provo para você que está na palavra. Todo aquele que invocar o nome de Jesus, ele é salvo. Todo aquele que crer na obra concluída, na obra consumada de Cristo, ele é salvo. Não é por aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer. É porque quando você declarou isso sobre a tua vida, Jesus, ele está em você. E o Pai, ele não vê você. Ele não vê o que você está fazendo, o que você deixou de fazer. Ele vê Cristo em você. Amém? E o diabo, ele quer que eu e você pensamos assim, que nós precisamos dar um jeito, que nós precisamos fazer alguma coisa, que nós precisamos. Que para mim ser curado, eu tenho que fazer uma campanha de jejum, eu preciso fazer uma campanha de muita oração, eu tenho que estar pedindo, sem parar. Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura, eu preciso da tua cura, Senhor, me cura, se tu quiser me cura. E eu quero dizer para você, quando eu creio na obra concluída, eu declaro, mesmo estando doente, eu digo, eu estou curado. Eu estou curada. Eu não tenho esse problema. E tem gente que acha, sabe qual é a maior guerra do diabo contra mim, contra você? É fazer a gente não acreditar nessa obra. Porque quando eu creio nessa obra concluída, nessa obra consumada, tudo vai acontecer na minha vida, porque Cristo já fez. Eu tomo posse e possuo aquilo que me é de direito, que Jesus conquistou naquela cruz e me deu por direito. Ele não vai negar, irmão. Ele jamais vai negar. Se ele já fez, se ele concluiu, se ele consumou, é porque é teu, de direito. Então, qual é a forma que o diabo trabalha nas nossas vidas? Botando na nossa cabeça que a gente precisa fazer algo a mais. Que aquilo que Jesus fez não é suficiente. E eu vou dizer para você. Aí tem gente que achando assim, meu Deus, gente, o maior pecado está aqui. O maior pecado está aqui. É você rejeitar a obra consumada. É você rejeitar a obra de Cristo. É você rejeitar aquilo que Cristo fez por você. Por isso que nós precisamos entender, que nós precisamos crer e descansar. Se eu não creio e não descanso, eu também estou duvidando. Vocês estão me entendendo? Quem sabe, dá um nó mesmo. Todo aquele que não crê, ele já está condenado. Já está condenado. Porque Cristo te condenou, porque o diabo te enfiou no inferno, porque te condenou, porque Deus te mandou para o inferno? Não, porque você mesmo teve a escolha de não crer.
É simples assim. Esse vai ser o grande tormento um dia. Muitos vão estar no inferno sabendo que poderiam estar com Ele. Porque o inferno é a separação. Você jamais vai poder estar com Deus. Você já parou para pensar? Tem gente que tem medo do diabo, tem medo do inferno por causa do fogo, por causa do enxofre, por causa disso. Irmão, não. O maior tormento na vida do ser humano é ficar longe do seu Criador. Daquele que te fez, daquele que te formou. Daquele que planejou a tua vida. E é tão maravilhoso porque, continuando ali, diz o seguinte, o 3. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ele já preparou esse lugar, gente. Presta atenção. No momento que o próprio Jesus foi crucificado e ressuscitou, ele fez por mim e por você. E é por crer nisso, temos acesso hoje espiritualmente e estamos aguardando isso em corpo, porque o dia que nós formos arrebatados, nosso corpo vai virar um corpo de glória, aleluia, e a gente vai para Ele. E pastora, e se o arrebatamento demorar e eu morrer antes? Pois é, você teve um encontro com Jesus da mesma forma. Porque quem morreu teve encontro. Estando em Cristo, tu morre em Cristo. E quem morre em Cristo está vivo. Não morre. Então assim, nós temos que entender que já está preparado esse lugar. Jesus veio para este, né? Que morreu. Mas aqui, em outras palavras, os filhos voltarão para a casa do Pai. Quantos filhos estão aqui? Aquele que crê e descansa no descanso que é Cristo, nunca ficará órfão. Porque é órfão que não tem casa, não tem pai e não sabe para onde vai. Nós somos filhos. E nós sabemos para onde nós vamos. Amém? É confortante isso, né? E aí, Jesus ele declara no 4, vocês conhecem o caminho para onde vou. Irmãos, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele estava conversando isso com os seus discípulos, né? E aí veio o seguinte, ele não está no céu somente, querido. Como a gente imagina, né? Mas Jesus está sentado no trono da graça. E é tão maravilhoso porque em Hebreus 4,16, é algo para mim e para você, que cremos e descansamos, diz assim, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus está lá no trono da graça, sentadinho. Amém? Assim aproximemo-nos do trono da graça. Eu e você não precisamos ter esse entendimento, que é isso que nós precisamos. Mergulhar nessa graça, se aproximar dessa graça. Crescer na graça e no conhecimento. Ter um entendimento do que é essa graça. Graça é Cristo. É o próprio Cristo. É a obra de Cristo. É o favor do próprio Deus. Efésios 2,6 diz o seguinte. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Amém? Porque agora estamos em Cristo Jesus. Né? É isso aí. Onde Cristo está, eu estou com Ele. Se eu tenho esse entendimento, onde Cristo está, eu estou com Ele. Creia nessa verdade. Você consegue se ver sentado no trono da graça?
Você consegue se ver? O que Cristo tem, você tem. Cristo é doente? Não. Cristo é um perdedor? Não. Cristo é um derrotado? Não. Cristo é um miserável? Não. Cristo é um mendigo? Gente, o que Cristo tem, você tem, eu tenho. E quando eu creio nisso, e começo a declarar isso com fé, confiança, convicção, eu descanso. Então, meu trabalho é o quê? Crer e descansar. Aí o abençoado do Tomé, que tem muitos Tomé até ainda hoje tem esses Tomé, tá? Ali no versículo 5 diz o seguinte: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Misericórdia. Olha o GPS desatualizado aí, ó. Nós não sabemos. E ainda tem muitos desses Tomé, né? E aí no versículo 6, Jesus ele já dá a resposta. Disse-lhe Jesus, né? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre esse versículo, porque eu creio que é um versículo mais conhecido. Eu creio que esse é o segundo. O mais conhecido é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, esse versículo que está lá em João 14, 6, eu sou o caminho, Jesus ele responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim, eu creio que é o segundo versículo mais conhecido no mundo. Amém? Só que em outras palavras, Jesus ele fez isso resumidamente, mas vamos deixar bem explicadinho. Jesus, em outras palavras, eu sou o próprio caminho. Quanto mais você me conhece, mais do caminho você tem. Eu sou o próprio caminho. Não tem como se perder no caminho, gente. Eu sou o caminho. E aí ele declara, eu sou a verdade. Ele é a própria palavra que revela quem ele é e quem somos nele e quem é o Pai. Só através dessa verdade é que nós vamos descobrir quem ele é, quem é o Pai e quem nós somos nele. E ele diz, eu sou a vida. E quando ele diz eu sou a vida, ele está dizendo eu sou a vida em vocês. Eu sou a nova natureza na vida de vocês agora. Amém? O próprio DNA do Pai é em vocês. É isso que Jesus estava querendo dizer. Ele não estava falando de vida bios. Uma vida que nasce e morre. Mas estava falando da própria natureza, do próprio Deus. Quem é maior? A pergunta é: o DNA, a natureza de Deus ou o pecado? São perguntas que nós, como filhos de Deus, precisamos começar a fazer. Porque muito tempo a religião, ela, como marionete, usou a nossa vida. Mostrando e batendo na tecla, pecado, 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 pecado. Mas eu quero dizer para você, se a natureza de Deus está em mim, o que é maior? Aquilo que eu faço ou a natureza de Deus? O que é maior? A natureza de Deus é maior. A natureza de Deus vai ser sempre vencer, querido. Ela é maior. Se ele aniquilou o pecado, como podemos ainda potencializar o pecado? Como? Eu tenho que potencializar Deus dentro de mim. Eu tenho que fazer esse poder explodir em mim. É isso que tem que acontecer. Eu tenho que potencializar esse poder em mim.
Então vemos uma geração perdida no caminho, pois não entendeu a verdade e despreza a própria vida do próprio Deus. Dizem conhecer Jesus, mas não entenderam o que é essa verdade e muito menos o que é essa vida que ele está falando. A verdade é a palavra dele. Eu sou. E aí nós vamos ver que a palavra tudo vai trazer e indicar e apontar para Cristo. Quem lembra lá na sarça ardente? Moisés viu a sarça ardente, Deus ele se apresenta a Moisés. E aí disse para Moisés, escuta, eu tenho um propósito na tua vida. Eu vou falar nas minhas palavras. Você vai ser o libertador do povo de Israel. Você vai lá para Faraó e você vai lá e vai libertar o meu povo, porque eles estão em sofrimento. E aí, Moisés ele pergunta, tá, e se eles perguntar quem está falando? O que eu digo? Qual é o teu nome? Ele queria saber qual era o nome desse Deus. E qual foi a resposta de Deus? Deus disse assim, eu sou. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Querido, isso aqui é maravilhoso. Vemos novamente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. De novo ali. Tudo apontando. Amém? Jesus é o próprio Deus encarnado. E no momento que conhecemos Jesus, conhecemos o próprio Deus Pai. E para finalizar, gente, vamos lá no versículo 7. Que esse aqui eu disse, Senhor. Aí Jesus continuando, ele disse, se vocês realmente me conhecem, falando para os discípulos que andaram 3 anos com ele, escute bem. Ele disse, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Eu lendo isso aqui, eu fiquei, uau. Eu imaginei a cara deles naquele instante. Por que eu estou falando isso? Porque todos eles eram judeus e desde a infância estudavam com afinco a Torá, as leis judaicas. E eles ali ouviram as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles ouviram as histórias desse Deus maravilhoso que abriu o Mar Vermelho. Ouviram falar dos feitos de Deus. Agora pensa na reação deles, né? Pensa na reação deles. Tendo uma ideia de Deus e ouvindo que o próprio Deus estava ali na frente deles. Coloca esse versículo novamente, por favor. O 7, porque ali ele deixa claro, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Ponto. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Ele estava dizendo, escuta, ei, vocês não sabem quem é o Pai? Eu andei com vocês 3 anos. Eu sou o Pai. Eu sou o Deus encarnado. Eu tenho o caráter do Pai. Tudo que o Pai é, eu também sou. Tudo que o Pai faz, eu também faço. Eu não faço nada fora do que o Pai não manda fazer. E isso é algo tremendo, porque assim como Cristo é, Deus é. Imagina o nó na cabeça deles. Por quê? Porque na lei diz, apedreje a adúltera. E eles mesmos testemunharam a adúltera sendo levada e jogada diante do próprio Jesus, que era o próprio Deus. E ele diz o quê? Escuta, onde estão teus acusadores?
vá, não peques mais, porque nem eu te condeno. Por isso eu digo, quando eu creio em Jesus, quando o meu trabalho, ele está na minha mente, que o meu único trabalho é crer e descansar nessa obra que Jesus fez, no está consumado de Cristo, nessa graça tremenda e poderosa, nesse favor maravilhoso desse Pai sobre a minha vida, tendo a convicção que eu sou abençoado, que eu sou favorecido, que eu sou altamente favorecido, não é pouco, é muito favorecido. Que eu sou incondicionalmente amado por esse Deus. Incondicionalmente. Por isso que eu só vou entender quem é o Pai conhecendo Cristo. E é tremendo, sabe, queridos? Porque eu imagino o nó na cabeça deles. Calma, mas a lei, o Deus mandou dizer que era para apedrejar. Não, não foi Deus. Isso foi uma lei que foi colocada lá. Agora o próprio Jesus, que se diz filho, que ele mesmo declara, se vocês não me conhecem, vocês não conhecem o Pai ainda? Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. E agora vocês estão vendo ele na frente de vocês, em outras palavras eu estou falando aqui. Você quer conhecer quem é o Pai? O que ele pensa ao teu respeito? Se aprofunde e mergulhe na palavra dessa graça, na palavra de Cristo. E você vai entender perfeitamente. Amém? Tem uma outra parte aqui que eu vou deixar para uma outra pregação, queridos. Eu só vou dizer uma coisa para vocês. O nosso trabalho é crer e descansar. Creia e descanse. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, qual é a luta, qual é o milagre que você precisa, qual é a dificuldade que tem perturbado o teu coração. Eu não sei. Eu não sei o que tem afligido o teu coração. Mas eu quero dizer para você, querido, nessa noite, creia e descanse naquilo que Cristo fez por você. Automaticamente, você crendo e descansando, as coisas elas vão entrar no lugar devido. As coisas vão acontecer. Creia. Creia, descanse, agradeça. Ouça a palavra de Cristo, a tua mente vai mudar, haverá metanoia. Você não vai mais ser uma pessoa conformada com aquilo que você está vivendo. E você vai aprender a tomar posse daquilo que já é teu de direito, em nome de Jesus. Nesse momento a gente vai passar para a Santa Ceia.